Boa tarde. Urnas eletrônicas já estão sendo preparadas para as eleições de outubro. Perda de privacidade é efeito colateral do avanço tecnológico. Ginásio lotado, muita empolgação, muita alegria na primeira noite do Festival de Quadrilhas da Band. Inscrições para o primeiro circuito nordeste de corridas já estão abertas. Meu convidado hoje é o Controlador-Geral do Estado, Alexandre Santos de Azevedo. O Estado do Rio Grande do Norte ganhou reconhecimento nacional e internacional por ferramentas de gestão e controle. Quarta-feira, 27 de junho de 2018. Eu sou Diógenes Dantas, o RN Acontece está começando. As urnas eletrônicas que serão usadas nas eleições de outubro deste ano estão passando por manutenção no Tribunal Regional Eleitoral. Os equipamentos serão encaminhados às zonas eleitorais a partir do mês de agosto. Milena Pontes tem mais informações. A cada 2 anos, as urnas eletrônicas são utilizadas nas eleições em todo o país, faltando cerca de 4 meses para o pleito de 2018. Os equipamentos já estão passando por manutenção no Centro da Justiça Eleitoral em Natal. A preparação de urnas ela é constante. Terminada a eleição anterior, como 2016, após a 60ª, que elas têm que ficar lacradas, elas são submetidas a que nós chamamos de ciclos de manutenção corretiva e preventiva. São 3 ciclos anuais de 4 meses cada. Então, todas as urnas são submetidas a testes exaustivos. Após esses testes, identificamos as urnas que apresentarem problemas, elas são corrigidas e depois retornam para o parque de urna novamente. Em agosto, as urnas eletrônicas serão encaminhadas às 60 zonas eleitorais do Rio Grande do Norte. Ao todo, 9.240 urnas estarão disponíveis para utilização nas eleições deste ano. E nós temos entre 500 e 600 urnas reservas, 500 reservas e mais 500 de contingência. Reserva é aquela urna que está vazia e que vai ser substituída, vai substituir, melhor dizendo, uma urna que no dia da preparação apresentar problema. As informações dos candidatos a presidente, governador, senadores, deputados estaduais e federais serão inseridas nas urnas eletrônicas no mês de setembro. Depois disso, os equipamentos ficarão lacrados e abertos somente no dia 7 de outubro. Essa preparação das urnas ela é feita em cada zona eleitoral. Agora, as zonas de Natal fazem aqui no COGE e a zona de Macaíba, Parnamirim e São Gonçalo do Amarante também fazem aqui no Centro de Operações da Justiça Eleitoral. No pleito de 2018, pouco mais de 2.370.000 eleitores potiguares estão registrados e devem participar das eleições. A era da inovação tecnológica segue seu curso, proporcionando uma série de soluções práticas para o nosso dia a dia. Mas gera também uma série de preocupações, como o corte de profissões e a perda da privacidade. Desafios da tecnologia foram tratados pelo professor Glaucio Bezerra Brandão, da UFRN, na 5ª edição da Sabatina no Minuto. Vamos acompanhar um trecho do programa produzido pelo portal nominuto.com. Inovação, qualquer coisa que você faça que modifique a vida de alguém. Isso aí é um conceito bem amplo. Então, se você consegue, hoje em dia, desenvolver alguma solução na área médica, e essa solução é aplicada e cura esse paciente, é inovação. A área tecnológica, você desenvolve alguma tecnologia e essa tecnologia vai ajudar pessoas. É uma inovação. Social, uma pessoa carente, uma pessoa que precisa de um cuidado em condição de rua, você vai e resolve, cria uma situação em que essa pessoa ela consegue galgar um grau a mais, vamos dizer assim, na evolução dessa pessoa. É uma inovação. Então, a inovação, ela começou inicialmente como sendo uma coisa que gera capital, mas se você consegue, de certa forma, reduzir um prejuízo, também é inovação. Então, a inovação, ela é o quê? É criatividade, uma invenção que você começa, transforma em uma ferramenta, num serviço, num produto e faz bem para alguém. A publicitária Lorena Dantas está perguntando, mesmo com toda essa tecnologia, os jovens ainda enfrentam graves problemas em redes sociais, como erros de português e a falta de entendimento de textos. Como as redes sociais podem se tornar aliadas
na educação, no avanço tecnológico? É interessante, né? Bom, o problema maior, né, já vem de base. Então, o que acontece? A gente tem um problema de educação, de entendimento de texto, né, que quando se compara aquele texto que eu falei do PISA, nós vamos levar 160 anos para chegar hoje no nível da Dinamarca, do ponto de vista português. Levamos uma pisa nisso. Então, a gente leva uma pisa. Então, o problema não está na rede social em si, mas no ensino que vem da escola. Então, você tem, eu mesmo corrijo, né, professores dos meus alunos, dos meus filhos, eu corrijo. Então, há um furo em algum canto que eu não estou sabendo onde é que é. Então, a rede social é só vamos dizer assim, é só um reflexo do que acontece na base. Cada vez mais avanço, menos privacidade se tem. Perfeito. A gente vai perder a privacidade de vez? É uma possibilidade. Agora é o seguinte, é aquela coisa, você assinou com sangue, né? Então, eu já fiz uma vez um embate em abril, né? Lá na Escola de Ciência e Tecnologia, me convidaram para um debate. E aí o pessoal estava lá, não, isso não vai acontecer, sei lá e tal. E eu perguntaram uma coisa parecida com essa e eu deixei, né? Desfoquei para o pessoal esquecer que eu tinha pego aquela pergunta e fui para outro assunto. E aí o que acontece? Lá para as tantas eu cheguei e disse, pessoal, daqui quem é que tem medo de privacidade? Um auditório com mais de 200 pessoas, todo mundo levantou a mão. Eu. Quem tem Facebook? Aí as pessoas levantaram. Aí começaram a rir. Então você vê. Eu não tenho Facebook. Então se você tem medo de privacidade e você entrega, você não lê nenhum, você pega lá aquela letrinha pequenininha, né? Você vai baixar um programa e tem lá. Os termos de uso. Os termos de uso. Bzzz, aí você faz. Se você não aceitar, não baixa. Você não lê e aceita. Então, muito depende do que a gente faz com a própria vamos dizer assim, com as próprias ferramentas. Para ter o benefício, para ter o serviço daquela rede social, aplicativo, seja o que for, a pessoa tem que abrir mão dessa privacidade. Assina com sangue. Então, é esse tipo de coisa que você tem que rever, né? Vale a pena isso? Veja a seguir, ginásio lotado, muita empolgação e muita alegria na primeira noite do Festival de Quadrilhas da Banda em Macaíba. Inscrições para o Circuito Nordeste de Corridas já estão abertas. O RN acontece e volta em instantes. Ginásio lotado, muita empolgação e muita alegria na primeira noite do Festival de Quadrilhas da Banda em Macaíba. A festa foi marcada por apresentações dos grupos tradicionais e estilizados. Veja na reportagem de Milena Pontes. Antes da apresentação, o clima é de ansiedade. Sempre a gente tem aquele friozinho na barriga, aquela emoção, que cada apresentação é única. E foi com o ginásio Edilson de Albuquerque, em Macaíba, lotado, que começou o Festival de Quadrilhas da Band. Grupos de várias cidades do estado trouxeram ao evento a tradição nordestina. Foi uma surpresa muito agradável para a gente, essa parceria da Band com a Prefeitura de Macaíba realmente superou todas as expectativas. Quando eu entrei aqui, que vi a casa lotada, primeiro dia, uma terça-feira, é de tirar o chapéu. A abertura foi realizada pelo grupo de idosos de Macaíba, que mostrou que não há idade para celebrar as festas juninas. Adoro dançar quadrilha, danço tudo, carnaval, tudo. Abrindo a competição, entrou em quadra o grupo tradicional São João Nordestino. Em seguida, a quadrilha Rebuliço de Parnamirim agitou o público com direito até a banda ao vivo. As apresentações, que seguiram até de madrugada, foram acompanhadas sob os olhares atentos de 5 jurados. A gente julga, de fato, se as quadrilhas mantêm a tradição junina, sejam elas nas categorias tradicionais ou estilizadas. Se elas trazem elementos juninos no seu vestimenta, na sua forma de dançar, se o marcador está dentro, conforme a sua filosofia de trabalho, você tem que estar de acordo com o tema. O prefeito de Macaíba comemorou a chegada do festival no município e falou sobre os benefícios que um evento desse porte traz para a cidade. Além do pessoal nordestino, né, que aprecia a música nordestina, nós também geramos economia através do pessoal que vem aqui
comércio informal, que está aí todo o pessoal de Macaíba botando sua vendinha. Nós vamos fazer um excelente festival e a população certamente que vai agradecer e aplaudir. E depois de tantas emoções e muito fôlego, O sentimento é de gratidão, muito amor. Nosso primeiro ano, a gente estamos se sentindo muito realizados. Pois é, até o dia 30 teremos o Festival de Quadrilhas da Band em Macaíba. E não perca se você não participou da primeira noite. Olha, a Band não para. Vem aí o Circuito Nordeste de Corridas, promoção da Band Natal. Pois é, as inscrições já estão abertas e as vendas do primeiro lote encerram no dia 8 de julho. Corra! A repórter Vanessa Camilo tem mais informações. Com 2 percursos totalmente diferentes, um de 5 e outro de 10 quilômetros, o Circuito Nordeste de Corridas promete agitar o mercado esportivo local. A própria infraestrutura e os itens exclusivos que nós estamos oferecendo já tem chamado bastante a atenção dos atletas, principalmente em relação ao percurso, que é completamente inédito, e na prova dos 10 quilômetros, que é a prova principal, digamos assim, desse evento, ele não dá 2 voltas no circuito, apenas uma volta para a prova que é mais difícil. Isso para o corredor é muito importante, você não fica rodando em círculos. Natal será a primeira cidade a receber o circuito, que ainda irá passar por outras 5 capitais do Nordeste. A corrida acontece no dia 4 de agosto e as inscrições seguem abertas até o dia 22 de julho. Quem tiver interesse, basta acessar o site do evento e efetuar a inscrição. As vendas do primeiro lote, que custa R$ 80 por participante, se encerram no dia 8 de julho. Se quer aproveitar melhores preços, melhores condições, é bom correr no site e fazer logo sua inscrição. O Daniel Leon, dos Donos da Bola, já deu um spoiler, né? Mas eu vou arriscar aqui meu palpite para o jogo de hoje. Brasil contra a Sérvia. Jogo duro, hein? Então, 2-1, com 25 quedas do Neymar. Vamos torcer pela vitória da seleção brasileira na tarde de hoje. Veja a seguir, minha entrevista com o controlador-geral do Estado, Alexandre Santos de Azevedo. A gente vai conversar sobre o Estado do Rio Grande do Norte, que ganhou o reconhecimento nacional e internacional por causa de ferramentas de gestão e controle. Daqui a pouquinho a gente volta. O Estado do Rio Grande do Norte ganhou o reconhecimento nacional e internacional por ferramentas de gestão e controle. O convidado hoje é o controlador-geral do Estado, Alexandre Azevedo. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Diógenes. Boa tarde a todos os telespectadores da Band. Prazer mais uma vez aqui estar com você. Que bom, né? Em meio a tantas críticas, a tantos problemas administrativos, não só no Rio Grande do Norte, mas no país inteiro, você vê um Estado ter o reconhecimento de ferramentas de controle e gestão. Conta pra gente como é que isso ocorreu. Isso. Primeiramente é preciso, por dever de justiça, dizer que essa participação do Estado nesse evento de gestão internacional aconteceu principalmente por força de ações de investimentos, de apoio do governo de forma nunca antes vista. Na área de controle interno. De forma inédita, a Controladoria Geral do Estado vem recebendo do governo do Rio Grande do Norte um incentivo, um apoio muito grande para que ela desenvolva as ações que lhe competem no seu âmbito enquanto controladoria, enquanto controle interno. Então, essas ações foram apresentadas em uma reunião do Conselho Nacional de Controladores Internos, composta pelos controladores internos de todos os controladores gerais de todos os estados e de algumas capitais, e foram muito bem acolhidas, né, até com alguma surpresa de que isso estivesse ocorrendo em nosso estado, e através de votação, né, do Conselho, o case Rio Grande do Norte, posso chamar assim, foi levado para a Armênia, para o evento mundial, que é patrocinado pelo Banco Mundial. Foi uma missão completamente isenta de custos para o Estado, foi custeada pelo Banco Mundial e pelo Conselho Nacional. E nós tivemos a oportunidade de apresentar todo esse
vamos dizer assim, esse pacote de medidas, né, que compõem a gestão para os países participantes do evento. Eu não me atrevo a dizer a cidade da Armênia, onde foi realizado o evento, mas Alexandre vai dizer, como é o nome da cidade, Alexandre? Esse evento, Diógenes, ele é parte de um programa desenvolvido pelo Banco Mundial de apoio à gestão dos países membros da Comunidade Europeia e da Ásia Central. Contou com a participação de mais de 20 países, inclusive da Rússia, né? Na Armênia, ali próximo, pertinho ali da Copa do Mundo. Na cidade de Tsarkadzor. É uma estação, como se fosse um balneário, uma estação de esqui, apesar de nós estarmos no verão, mas uma cidadezinha pequena, escolhida especialmente para abrigar o evento. Olha quantas consoantes tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Sarcasol. Isso. Oh, mais ou menos. Saiu meio tímido. Então, nós tivemos oportunidade de mostrar aos participantes essas medidas, né, todo esse pacote de investimento que o Estado estava promovendo na área de controle interno e auditoria, e foi recebido também com bastante entusiasmo pelos membros da comunidade, também com muita surpresa, porque da mesma forma que nós não conhecemos ou pouco conhecemos do que se passa na Armênia, a Armênia pouco conhece também e pouco tem acesso às informações do que se passa aqui. Então, primeiro tivemos que explicar a questão do Estado, o posicionamento do Estado perante a federação, o poderio econômico, etc., etc. E o impacto foi muito positivo. Nós já fomos convidados a participar do próximo evento, do evento de fechamento do exercício que vai ser na Geórgia. No país Geórgia, não na Geórgia, Estado americano, na Geórgia, lá próximo também. E eles vão fazer esse monitoramento, esse acompanhamento assistido da nossa evolução, e quem sabe a gente não consiga trazer aqui para 2019 um evento a nível mundial aqui para a nossa capital. Explica para o nosso telespectador o papel da Controladoria Geral, no caso do Estado, mas em qualquer gestão pública. Até bem pouco tempo, a Controladoria Geral do Estado, ela praticamente tratava de analisar papel, de fazer o que a gente chama de análise de conformidade. Então, para você ter uma ideia, em 2017 passaram pela Control mais de 180 mil processos físicos. Se você dividir isso por uma equipe de 29, 30 analistas, sem considerar férias, licenças, feriados, etc., etc., dá uma média de 25, 26 processos analisados por analista por dia. E a equipe é pequena, né? A equipe é pequena. Então, essa quantidade de processos é completamente inviável. A gente não tem segurança, não pode afirmar com toda certeza que esses processos foram cuidadosamente analisados, que passaram pela tramitação devida, pela análise correta. Então, ou seja, um processo passível a erros. Exato. E talvez até a problemas maiores, como fraudes e desvios. Exato, pela questão de como era feita a tramitação e a análise anteriormente. A partir do momento que a gente consegue mudar um pouco essa metodologia de tramitação processual, a gente passa a tentar trabalhar, e é isso que que tem sido o nosso maior foco, que é trabalhar no que a gente chama de tripé de controle interno, que é a detecção de alguma eventual irregularidade, a prevenção, mais importante ainda, e a correção, ou seja, você previne, você detecta e você trata. Até o momento, a Control não prevenia, a Controladoria não tinha condição de ter ação de prevenção, nem tinha uma área específica para fazer correção. Por quê? Porque nós estávamos atolados num mar de papel infindável. E todo esse trabalho é importante, gente, você que está acompanhando a entrevista, para evitar desvio de recursos, má gestão e corrupção, que é o que a sociedade de hoje cobra muito da classe política e dos gestores de plantão. É isso. Perfeito. E nessa linha, torna-se mais importante ainda que você que está em casa, o cidadão todo, saiba
dessa verdadeira revolução silenciosa, eu pelo menos considero dessa forma, que vem ocorrendo na gestão do Estado do Rio Grande do Norte. E quais são as ferramentas? É muito importante que isso chegue até a população, porque isso é uma coisa que não aparece frequentemente. É um assunto técnico, isso, né? nos sites. E a gente queria colocar de forma bem simples para o pessoal entender que, e daí é muito importante que esse espaço que você normalmente nos concede, para que a gente possa explicar um pouco para o pessoal de que se trata isso, em que isso melhora, o que é que isso traz de benefício para a sociedade. Tá, quais as ferramentas aqui que têm esse reconhecimento, não só internacional, mas também do Tribunal de Contas da União aqui? Muito bem. Foi implantado na atual gestão, governador Robson Faria, o Sistema Eletrônico de Informação. Ou seja, o Estado, a partir de agosto, para de tramitar processo via papel. Físico. Toda a tramitação processual do Estado e um brilhante trabalho que foi feito através da Secretaria de Administração, do secretário Cristiano Feitosa, a tramitação de processo é toda eletrônica. Com isso a gente ganha segurança, agilidade, confiabilidade. Transparência também. Transparência. Os interessados sabem a qualquer momento aonde seu processo está, com quem, onde está demorando, por que a análise não está sendo feita, não tem essa história de processo engavetado, processo que sujou, alguém derrubou o café no processo, enfim, toda essa série de coisas que a gente sabe que acontece. Segundo, foi implantado o novo sistema de execução orçamentária e financeira, o SIGEF, um dos mais modernos do país, adotado por estados da região sul, super seguro, substituiu o CIAF, o antigo sistema nosso de administração, de execução orçamentária, muito mais seguro, muito mais amarrado, fácil, quando, uma vez integrado, das informações serem corretamente contabilizadas e associadas nas suas contas respectivas. Então, isso, mais uma vez, vem a se somar a todo esse pacote de transparência, de agilidade, de segurança na execução orçamentária. E o terceiro ponto? Terceiro ponto, no início da nossa gestão, no início do governo Robson, o Estado era classificado em duas sistemáticas diferentes de avaliação de transparência. Existe o critério de transparência ativa, que é aquele critério que, por exemplo, o cidadão vai, clica no portal de transparência e tenta buscar uma informação qualquer que seja no portal acerca de qualquer pasta, de qualquer informação. No início da nossa gestão, essa nota era 7.1, 7.2, alguma coisa em torno disso. Hoje a gente conseguiu colocar essa nota em 9.2, uma das melhores notas do Nordeste. Já dá para passar de ano, já. Com louvor. E aliado a isso, a gente está melhorando ainda mais, estamos com previsão de agora, em 2018, o novo portal de transparência do Estado, até agosto, setembro, entrar no ar, muito mais funcional, muito mais didático, muito mais fácil. E a avaliação desse era quase zero, né? Exatamente, muito mais fácil para o cidadão buscar a informação, ou seja, transparência garantida no acesso ao portal. O segundo critério de transparência chama-se transparência passiva, que é aquele que o cidadão demanda a informação do Estado, entra lá no e-mailzinho, entra em contato com o Estado através do ICIC, do Portal do Cidadão. E geralmente isso acontece hoje por força da lei de acesso à informação. Isso. Né? Então, o cidadão entra, demanda algum tipo de informação ao Estado e aguarda a resposta. No início da nossa gestão, a nota era zero, bem redondinho, zero. Zero boi. Zero boi, zero batido. Ou seja, o cidadão demandava e simplesmente não era atendido, não recebia resposta. Hoje a nossa nota está em 9.7. Então já dá para passar também. Ou seja, a Controladoria Geral do Estado executa um trabalho de acompanhamento das demandas, sabe que órgãos receberam quais demandas estão atrasadas ou o gestor demora a responder. A gente faz uma ação junto a cada gestor para que o cidadão tenha essa resposta. Então, assim, todo esse conjunto de medidas que eu falei, que eu citei há pouco, é que chamaram a atenção tanto do Conselho Nacional quanto do Banco Mundial, do evento da Armênia, que levou ao convite da Geórgia e que a gente pretende regulamentar até o final do ano. Uma última informação, rapidinho, nosso tempo está acabando. Antes que eu esqueça.
Nós pretendemos implantar ainda em 2018, para coroar, para fechar com chave de ouro, a Ouvidoria Geral do Estado. O Estado é um dos únicos do Brasil a não ter sua própria ouvidoria, e a Corregedoria Geral do Estado, para que nós possamos apurar eventuais desvios ou má condutas de servidores públicos. Isso é assunto para uma outra entrevista, inclusive vai ter concurso aí para a Controladoria Geral do Estado. Exatamente. Né? O governador Robson Faria já autorizou, nós estamos em andamento com o edital para preenchimento de 53 vagas no âmbito da auditoria, o que praticamente dobra a equipe e que vai fazer com que todas essas ações, todos esses controles sejam ainda mais efetivos. Obrigado, Alexandre, por sua entrevista aqui ao RN Acontece. Eu que agradeço, Diógenes. Boa tarde a todos e sorte pra gente aí no Jogo do Brasil. Palpite. 2-0. 2-0, Brasil, né? Brasil, claro. O RN Acontece vai ficando por aqui. Obrigado pela audiência. Tenhamos todos uma boa tarde. Vamos acompanhar o Jogo do Brasil. Veja a reprise do programa no portal nominuto.com. A todos, uma boa tarde. Até amanhã.